Estou muito feliz de estar aqui, agradeço a Flávia o convite. É um prazer poder participar dessa mesa histórica. Eu vou fazer só a mediação, então eu vou fazer algumas anotações a partir das falas, vou meio que fazer o papel chato de controlar o tempo, mas eu vou passar a palavra, então, para dar início aos trabalhos da mesa, sempre preocupado aqui com o tempo de 15 a 20 minutos para cada expositor, né, para cada pessoa que vai falar. E aí depois eu vou fazer alguns comentários e passar a palavra para o público e estar aqui com vocês pensando na memória, na história de luta da população negra, muito bem representada aqui pelo Grupo de Trabalho André Rebouças e por sua história, aqui dentro da universidade, produzindo conhecimento, batalhando aqui diferentes lutas. Só de estar aqui pensando nessas histórias, tendo a oportunidade de aprender e de ouvir de pessoas que viveram diretamente essa luta aqui no André Rebouças, é um grande prazer e um estímulo para a gente continuar na luta numa semana tão difícil como essa. Então, eu vou passar agora a palavra para a Sandra, e muito obrigado por terem vindo, a gente vai conversando. Bom, gente, boa noite. Agradecendo demais essa oportunidade de estarmos aqui com vocês, agradecendo à professora Flávia Rios, que em primeiro momento, super adotou esse projeto, né, se engajou, no primeiro instante, nessa proposta do Alípio comigo, né, de trazer o seminário, o lançamento da exposição, que está belíssima aqui na Biblioteca do Gragoatá, e a proposta também conjugada com o seminário, com esses dois dias, né, de debate sobre esses 43 anos de nascimento do André Rebouças. Mais do que falar da memória do André Rebouças, mas falar do pensamento que constituiu esse grupo, né, que não ficou somente lá atrás, mas que trazendo a discussão que foi iniciada lá atrás, né, há 43 anos, e que ela continua movendo corações e mentes, né. Fui também do grupo, foi a minha escola política, uma escola em que eu iniciei a pensar o que é ser negra no Brasil, mas também tinha passagem por outras instituições, como o IPCN, como o Comáfrica. Mas foi no André Rebouças que eu descobri muito mais do que a gente poderia também pensar, estudar, analisar, ter a questão da irmandade também, e respeitando as suas particularidades, né? E, enfim, várias questões. Por que eu chego até o mestrado, né, com a maturidade, né? A gente também já passei dos 50, né? Fui fazer o mestrado com 60 anos de idade. É uma longa estrada para quem está na universidade. É difícil a gente estar na militância e, ao mesmo tempo, tendo que querer dar continuidade aos estudos e, ao mesmo tempo, estar fazendo militância, ao mesmo tempo que tem que fazer as sobrevivências. Mas a gente não pode desistir, a gente tem que continuar na luta, que é uma coisa que eu aprendi com o Sebastião. A luta continua, e a gente tem que continuar e não desistir, enfim. E o André Rebouças, o grupo de trabalho André Rebouças, apesar de eu ter sido da última geração, eu aproveitei muito pouco em termos de semanas de estudos, porque eu fiz comunicação e, em 85, eu comecei a trabalhar, fui convidada pelo Sebastião Soares, que eu fui apresentada ao Sebastião Soares pelo Jorge de Assis, advogado, hoje professor em Campos, mas eu fui apresentada pelo Jorginho ao Sebastião Soares. Eu fazia trabalho voluntário no IPCN, na biblioteca do IPCN, para trabalhar como auxiliar de pesquisa num projeto de pesquisa do André Rebouças, que era subir o morro para poder levantar a memória dos antigos moradores
de Niterói, para saber sobre como que era 50, 60, 70 anos atrás, que era um projeto belíssimo do grupo, que um dia iria virar livro. Quem sabe um dia ele vai conseguir virar livro e está aqui na exposição belíssima aqui na biblioteca. E que vocês vão assistir, vão lá, por favor, ver essa exposição. Enfim, participei dessas pesquisas, depois eu fui convidada a participar do grupo, fiquei apaixonada, mas não tinha muito tempo, porque eu estava trabalhando no jornal e tal. Mas o pouco tempo que eu fiquei no grupo, eu aprendi muito, fui colaborando dentro das minhas possibilidades, e eu queria conhecer quem era esse grupo. E, quando eu tive possibilidade de fazer o mestrado, décadas depois, eu continuava com o firme propósito de conhecer o grupo, mas eu queria saber a raiz, porque eu já tinha ouvido falar da Marlene, tive uma única oportunidade de ver Beatriz, e só os livros não me bastavam, eu queria saber um pouco mais, porque a memória dessas pessoas, de Cláudia, ralando muito, buscando, tentando ainda levantar questões, a Cátia Costa. Eu só conhecia Alcebiades, Alcides, pelo Estatuto. O professor Andrelino, eu só conhecia do Estatuto. Sofri as letras. E aí, no mestrado, do PENESB, duas pessoas falaram: por que eu não estudo o grupo? Eu gostava tanto do grupo que o meu companheiro, Luiz Carlos Rodrigues, foi do grupo. Aí eu fui lá e peguei o Luiz Carlos, porque eu precisava do grupo, né? O grupo é minha família extensiva. Então, assim, no mestrado eu pude fazer isso. E foi doloroso. Não pensem que não foi fácil, foi doloroso, porque mexe com as entranhas da gente. Mas, enfim, consegui levantar dados. A Helena Teodoro foi a minha orientadora. Eu fiz a pesquisa, que já estava... Sempre conversava com o Sebastião, com Cláudia, com as pessoas. O acervo ficou, parte do acervo ficou... Enfim, foi depositado lá em casa, porque a gente não tinha lugar para deixar. Então, a gente ficou com o material lá em casa e as pessoas deixaram: não, a gente vai te dar entrevista. E aí, fui fazer a entrevista, fazer o material. Quando teve a possibilidade, fiz as provas de seleção para o mestrado da UFRJ, Memória Comparada. Flávio Gomes me ajudou muito, mas a professora Helena Teodoro foi, para mim, a pessoa central para me ajudar com o orientador André Chivitarese. E a professora Yolanda Oliveira, aqui do PENESB, foi super importante também, porque ela falava: trabalha com grupo. E eu ficava: não. Ele me assusta, porque é assustador, mexe nas nossas entranhas, porque são as nossas vivências, as nossas histórias. Dói. Mas, quando a gente vai fazer aquilo que a Beatriz falava, a gente tem que ler as nossas histórias, mas também temos que ter a cientificidade, vamos ter que olhar, nos afastar dos objetos, mas não com o olhar do branco, aquela coisa assim, distanciada demais, mas ler, estudar, pesquisar, né? E assim foi feito. Fui buscar literatura e tal. E a gente vai buscar as fontes. E aí eu descobri que aquilo que eu tinha dado como certo não era tão certo assim. A gente vai buscar autores como o Edward Palmer Thompson. A gente vai buscar o livro de Alex Hatz. E aí tem, desculpa a categoria que eu acho muito bacana, né? Militância Negra de Base Acadêmica. E assim, a gente vai buscando autores como Augusto Salles, né, que mostra um descortinar de como que a luta do negro dentro da academia ela é importante, porque também é um espaço muito complexo de lutas, né? A gente tem, enquanto o Grupo André Rebouças inaugura uma determinada forma de luta dentro do espaço acadêmico, nós vemos também que aqueles brancos, os aliados, que apoiam essa luta negra, eles também são muito prejudicados, porque eles são vistos, como Augusto Salles apresenta num artigo, eles também são vistos como inimigos da própria raça, né? Então, é interessante como a própria Berriel, aqui dentro da universidade, isso também eu vi dentro das minhas pesquisas, o quanto que ela foi prejudicada, foi colocada como a persona não grata aqui dentro da universidade, porque foi isso que eu escutei no sindicato dos profissionais, dos professores aqui. Aquela professora que gostava de estar andando com aquelas pessoas mais escuras. Então, assim, é uma pessoa que não agradava a Deus e o mundo.
Jesus não agradou a Deus e o mundo, né? Enfim, são as questões que a gente vai percorrendo, que não está na minha dissertação, mas que a gente vai buscando e vai levantando ao longo de uma pesquisa. Claro e evidente que a gente não coloca tudo na pesquisa, senão fica muito chata, né? Mas eu sei que várias outras pesquisas vão acontecendo a partir dessa exposição, a partir dessas mesas aqui. Eu espero que aguce bastante o interesse de outros pesquisadores e outros alunos. Nós temos uma das conquistas que, para mim, foram bastante valorosas, né, foi ter conhecido o Rafael, que fez a pesquisa com o Eduardo Oliveira. Outra grande... para mim foi maravilhoso, ímpar, foi conhecer João Alípio nessa caminhada, que a gente se conheceu ano passado. Então, foi assim, um sobrinho que eu não conhecia, foi maravilhoso. Estar aqui falando, para mim, foi muito difícil. Helena trabalhou isso comigo, João Alípio também, porque, se não fosse João Alípio, falava assim, tia, vamos lá fazer, você vai falar, senão não teria conseguido. Então, assim, está sendo extremamente valoroso. Esse homem aqui é muito fantástico na minha vida, e essa mulher aqui é uma guerreira fantástica. Então, resumo da ópera é isso. Eu levei para a área de comunicação o que eu aprendi com o grupo, que é a gente mostrar para dentro da nossa área profissional o que a discussão sobre a questão racial ela é importante. No grupo André Rebouças, se trabalhou muito a área de comunicação, né? Vocês vão ver na exposição que os cadernos, as entrevistas que o grupo fazia, o grupo produziu programas de rádio. O grupo trabalhou com a questão da imagem, com a cor da pele, que hoje se chama Kutne. O Dom Filó, né, com a Filó Oliveira, ele veio acompanhando o trabalho do André Rebouças há décadas, né, e continua conosco, fazendo essa gravação, fazendo essa imagem com a gente. E ele está lá na exposição também, como também foi partícipe das semanas de estudos, né, como foi partícipe também dos ciclos de palestra. Ele falou, né, nos ciclos de palestra sobre a imagem do negro na mídia. Então, isso é muito importante. Dentro do grupo de estudos, mesmo lendo os cadernos, é muito importante a gente ver o quanto que o grupo avançou na discussão sobre relações raciais no campo da religiosidade, no momento em que não se falava sobre isso. E o grupo falou sobre isso dentro da universidade de uma forma científica, porque foi desta forma científica que a BRL conseguiu quebrar todas as expectativas negativas de trazer a discussão, de manter a discussão dentro da universidade. Porque o grupo trouxe essa discussão num primeiro momento, com professores, e depois o grupo fala por si só. Os alunos que passam a ser profissionais intelectuais, eles produzem conteúdos ao longo do seu trabalho. Se, num primeiro momento, eles eram estudantes, eles passam a ser construtores da sua própria fala. Quando eles produzem os boletins, quando eles produzem as suas palestras, o curso sobre africanidades, o curso sobre o negro na sociedade brasileira, que é um curso que começa dentro do André Rebouças, depois ele vai perpassando para as salas de aula de Niterói, São Gonçalo e Rio de Janeiro. Basicamente é isso, gente. Eu quero agradecer a todos.